Estamos iniciando o nosso programa O que diz Kardec. Para os nossos estudos, nos baseamos nas obras fundamentais do Espiritismo, codificado pelo senhor Allan Kardec, como o próprio programa, o nome do programa já diz, né? E conosco, nosso companheiro Milton Filipelli. Muito bem, Coelho, é sempre muito agradável estar aqui no estúdio, ao seu lado, dos nossos técnicos e amigos, para a produção de mais um programa. Meu amigo Milton, vamos atender a mais uma solicitação que nos foi encaminhada por um amigo pela internet? Pois não. Vamos lá. Esta pessoa diz o seguinte: tenho visões antecipadas de acontecimentos que depois se confirmam. Isto me assusta muito. Como entender isso? Bom, primeiro vamos entender o que ele quer mencionar. Tenho visões antecipadas. Isso. Então, fatos que ainda não aconteceram, mas que depois se confirmam, que acontecem. Isso. Ele só não falou se são acontecimentos do mundo social em que vivemos ou se são fatos a ele ou pessoas a ele relacionadas, não é verdade? Isso. De qualquer maneira, isso aí tem um nome no Espiritismo. No início do estudo sobre essa matéria, Allan Kardec chamou esse fenômeno de dupla vista, dupla visão. E depois de vista dupla, que é a mesma coisa. Dupla vista, vista dupla. Né? Segunda visão? Segunda visão, pode ser chamado assim também. Mas depois vai se fixar, então, com o título de clarividência. O que é clarividência? Segundo o Espiritismo, clarividência é a capacitação do ser encarnado de ver acontecimentos do mundo material. Isso é a concepção, o conceito que o Espiritismo faz da palavra clarividência. Não tem nada a ver com vidência, que vidência é um fenômeno de ordem mediúnica, segundo o qual o médium vidente vê os espíritos. Vê os espíritos. O médium vidente não vê nada de acontecimento do mundo material. Ele só vê espíritos. Ainda assim, quando estes se mostram, porque não é ele que quer ver. Os espíritos se mostram, então ele, pelo mecanismo mediúnico, ele vê. O clarividente, ele vê acontecimentos do mundo material. Fatos que já aconteceram no passado, fatos que estão acontecendo e dos quais ele tem conhecimento por esse meio, por esse caminho, e dos fatos que ainda vão acontecer no futuro. Existem comprovações, descrições, documentos, livros escritos sobre clarividentes que previam acontecimentos antes deles acontecerem. Então, esse nosso amigo ou esta nossa amiga está dizendo que vê, antes de alguma coisa acontecer, vê esse acontecimento, que depois se confirma. E isso está trazendo um susto muito grande. Ela está um desconforto, né? Desconforto espiritual. Está realmente. Então ele quer saber como entender isso, como administrar isso, conduzir isso. Uma coisa que você mencionou, eu acho bastante importante a gente ressaltar. A clarividência não é vidência. Não. Mas uma pessoa que é clarividente pode ser vidente também. Pode ser médium vidente. Kardec cita um caso muito específico no livro dos médiuns. Eu posso relatar? Por favor. Já falamos em programas anteriores, mas eu penso que... É sempre bom ilustrar aqui os nossos amigos. Kardec cita um menino de 14 anos que, à noite, nas sessões, nas reuniões mediúnicas, digamos assim, ele fazia um diagnóstico de doença de cada pessoa que estava presente, que se pedia para fazer o diagnóstico. E logo em seguida do diagnóstico, ele fazia uma receita do medicamento para combater aquele tipo de enfermidade diagnosticada. O jovem de 14 anos. 14 anos. Mas uma noite, diz Allan Kardec,
esse menino, ele só diagnosticou, ele não receitou um só medicamento. E todos ficaram surpresos. Um começou a falar com o outro, por quê? Hoje esse menino só diagnosticou. Então, terminada a sessão, foram perguntar para ele por que ele havia só diagnosticado. Então, antes de continuar, eu devo dizer o seguinte: nesse momento, ele estava sendo um clarividente, porque ele estava vendo um acontecimento do mundo material, que é uma enfermidade no corpo físico das pessoas. Aí ele respondeu: eu não diagnostiquei nenhum remédio, porque hoje não estava presente o meu anjo doutor, que era um espírito médico que tinha conhecimentos da medicina e sabia fazer prescrições. Então, o menino diagnosticava e logo em seguida o espírito médico receitava o medicamento apropriado àquela doença. Kardec vai com isso dizer assim: nesse momento, nessa noite, o menino se revelava como um clarividente e como um médium. Interessante, né? Que são coisas distintas. Distintas. Então, o que esta pessoa pode ser que ela seja médium também, mas o que ela deve ser é clarividente. Que ela vê os acontecimentos. Pelo que está relatado aí, é um clarividente. Então, eu proponho que, em primeiro lugar, estude a doutrina espírita desde o início. Comece pelo livro O que é o Espiritismo, leia, releia com bastante atenção, depois leia o livro dos Espíritos, estude o livro dos Espíritos, porque essa obra, ela não é para ser lida apenas, é para ser examinada, estudada com muito interesse. E depois passe para os outros livros, que na sequência é o livro dos Médiuns, o Evangelho, o livro Céu e Inferno e a Gênese. Tomando conhecimento da doutrina como um todo, ela vai ter um conhecimento maior para saber conduzir e administrar essa sua capacidade de observar os acontecimentos do mundo material. Se ela perguntar se isso é bom ou ruim, eu diria é muito bom, desde que a pessoa tome os devidos cuidados de descrição, de fazer anotações e observações, porque isso só serve para isso mesmo. Porque ver acontecimentos do mundo material, a não ser que ela possa oferecer antecipadamente alguma sugestão, ou coisa que tem que também tomar muito cuidado, é um sinal amarelo na vida dos clarividentes, porque alardear a coisas pode, em um determinado momento, haver algum tipo de infiltração de espíritos maldosos, zombeteiros, brincalhões, que acabam distorcendo toda a possibilidade de um excelente trabalho investigativo. E fica tranquilo, porque nada de mal vai acontecer na sua existência. O maior clarividente que nós tivemos na Terra chamou-se Jesus de Nazaré. Jesus, o Kardec fala isso no livro A Gênese, foi em potencialidade o maior clarividente que já existiu no nosso planeta. Por quê? Porque eu posso explicar como funciona. Por favor. Eu acho que agora, antes de você fazer a leitura, é muito importante. Como é que o clarividente ele pode observar os acontecimentos do mundo material? Prestem atenção. O clarividente, aliás, isso a clarividência todos nós temos, só que nós não usamos no volume que deveríamos aprender a usar. Ele afasta com o seu perispírito do seu corpo físico, e ele então pode ir, conforme nós sabemos, o perispírito, ele tem a propriedade de expansibilidade, ele pode ir aonde desejar. No Novo Testamento, existem relatos sobre a vida de Jesus, em que ele revela a sua possibilidade de clarividente, que é quando ele vê os peixes lá no Mar da Galileia, e é um excelente estudo feito por Kardec no livro A Gênese. Então, ele vê o acontecimento ali do mundo material. Ele vê, mas ele não vê com os olhos do mundo material. Ele vê pela possibilidade perispiritual, através do seu perispírito, que tem uma ampla possibilidade de observação. Ampla, eu disse ampla, mecanismos condutores para a observação. E a que distância, de repente, um espírito normal como nós,
vai depender da nossa condição evolutiva, né? Saber até onde a gente pode chegar para ter essas visões, né, Milton? Eu conheço, não vou dar aqui nomes, eu peço licença a você, só para mostrar o fato que, mais do que o nome, o importante é o fato em si. Clarividentes aqui do Brasil que previram e encaminharam lá para a Casa Branca documentos avisando que haveria aquele fenômeno ocorrido com as torres gêmeas em 2011 de Nova York, não é isso? 2011, 11 de setembro, não é isso mesmo? Então, o que significa? Aqui no Brasil, então foi lá na América do Norte, mas poderia ir para o Japão e ir até mais longe. Não existe distância, limite para a expansão do perispírito. Jesus, então, poderia ir com toda certeza a outros planetas pelo... de algo, né, de um grande cientista espiritual que realmente tinha essa facilidade. Kardec diz que Jesus, dada a sua condição, ele fazia essa expansão perispiritual em estado de vigília, acordado, andando, e sabemos lá a capacidade, a possibilidade desse homem de fazer coisas extraordinárias. Bom, aqui no Livro dos Espíritos, o assunto segunda vista é tratado a partir da pergunta 447. Mas a questão 454, ainda sobre o mesmo assunto, diz o seguinte: a perspicácia que certas criaturas que, sem nada demonstrarem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão que as outras, poderia ser atribuída a uma espécie de segunda vista? E os espíritos respondem: é sempre a alma que irradia mais livremente e julga melhor do que sob o véu da matéria. E continua. Perdão, posso... Por favor. A palavra-chave aí é perspicácia, não é? Isso. A perspicácia. Porque nós temos que entender o que significa essa palavra, porque existem pessoas perspicazes, pessoas que podem, por moto próprio, obter registro de acontecimentos periféricos, que têm realmente essa elasticidade perispiritual. É por esse caminho, sim. E aí segue dizendo o seguinte: em certos casos, pode essa faculdade dar a presciência das coisas? E os espíritos respondem que sim, também dá os pressentimentos, pois há gradações dessa faculdade e a mesma pessoa pode manifestá-la em algumas ou em todas essas gradações. Agora mesmo eu disse, ainda há pouco, que todos nós temos essa faculdade, só que nós não a exercitamos como deveríamos. Quem já não teve pressentimento na sua vida de alguma coisa que iria ou estaria acontecendo? Quem? Eu penso que todas as pessoas em um determinado instante, ou muitos instantes, tem algumas que têm pressentimentos constantes sobre o que está acontecendo. Por exemplo, Coelho, como é que uma mãe sabe que um filho seu saiu de casa? Fala, vou passear. Como é que ela sabe onde ele está, com quem ela está? Porque muitas mães sabem, eu já tive a oportunidade de confirmar isso. Eu posso dizer aqui no nosso programa que isso é absolutamente correto. Como é que elas sabem? Elas são adivinhas? Não, elas possuem, exercitam isso que nós estamos falando aqui. Ela se desloca perispiritualmente e por esse mecanismo ela consegue chegar até o local onde está o seu filho. Não é que ela vê com os olhos materiais, mas existe aí aquilo que nós estamos chamando de perspicácia e pressentimento. Está tudo bem, não está tudo se bem. Tá tudo mal. Eu, na família, tenho alguém que é capaz de fazer esses registros com muita eficiência e muita eficácia. Milton, deixa eu fazer uma correção. Você falou das Torres Gêmeas, eu falei 2011, é 2001. Desculpe aí nossos amigos, só para corrigir, não ficar... De vez em quando. Eu estava com
com o pensamento aqui. Esse é um ato falho que enfim, comete mesmo. acho que o 11 eram as duas torres, acabou ficando... Mas é 2001. Mas é muito interessante esse estudo. Esse estudo pode nos levar a fazer exercícios na nossa vida, em nosso proveito, em nosso favor, em favor dos amigos, sempre para o bem. Nós não devemos usar nenhuma capacidade que nós temos espiritual para as coisas más. Nós temos que aproveitá-las para os bons acontecimentos, produzir bons resultados, ajudar as pessoas. Agora, uma coisa é verdadeira, nós temos que tomar cuidado para não dar avisos, ficar aí cuidando, noticiando, alardeando, nada não. Porque isso é extremamente perigoso e não traz benefício. Por exemplo, existem pessoas que são capazes de registrar o dia que uma pessoa vai morrer, por exemplo, e fica noticiando. Eu já tive oportunidade na minha vida de ver o uso e o abuso de certos médiuns de quererem dizer quando as pessoas vão desencarnar. E isso é extremamente perigoso. Nós não devemos usar dos recursos, nem da mediunidade, nem da clarividência para isso, não. Que não vai ajudar ninguém. Não vai amparar, não vai estimular, e nós temos que usar dos recursos da palavra e da ação para estimular, motivar as pessoas para a vida. Aproveitando aqui na continuação desse capítulo, a partir da pergunta 455 do Livro dos Espíritos, tem um resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. E lá no final diz o seguinte: o poder da segunda vista varia desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Quando rudimentar, dá a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de segurança de seus atos, que tem a ver com o que você falou ainda há pouco, né? Os quais poderiam ser qualificados como certeza do golpe de vista moral. Quando mais desenvolvida, desperta os pressentimentos. Se ainda mais desenvolvida, mostra os acontecimentos realizados ou em vias de realização. O maior, eu citei Jesus como o maior clarividente, mas um dos maiores clarividentes que o nosso planeta teve chamou-se Edgar Cayce, um norte-americano, e ele realmente desenvolveu essa possibilidade quase que nesse extremo em que Allan Kardec coloca no livro agora, na parte final da sua leitura, de dando detalhes do acontecimento, coisas inacreditáveis de acordo com as crenças do nosso mundo material. Então ele se destacava porque ele era capaz de ver o acontecimento em todos os seus detalhes, com data, com nomes, com situações, previamente, olha, coisa ultrapassando a linha do tempo. Agora a gente tem que chegar a um ponto e perguntar, mas como que alguém pode ultrapassar a linha do tempo e 3 ou 4 anos depois de um fato acontecer, ver esse acontecimento antes dele acontecer com todos esses detalhes? É que nós não entendemos nada do tempo. Quando nós estudarmos, examinarmos o que é o tempo, seu significado, seu valor e como funciona, porque o tempo é uma convenção do nosso planeta. O tempo que nós conhecemos é uma convenção. Passado, ultrapassado, saindo dessa convenção, entra aí outros fatores que nós precisaríamos estudar, e se nós falaríamos aqui agora, confundiria muito as pessoas que nos estão assistindo. Então é melhor deixar para oportunidades futuras e nós começarmos a examinar a vida com um pouco mais de seriedade para ver o que representa isso. Então é muito importante esses detalhes todos, porque eu acho que até o momento, aqueles que leem Kardec entenderam só uma parcela do que Kardec expõe, né, Milton? Eu acho que nós não entendemos muita coisa. Entendemos um pouquinho do que Kardec expõe. Eu acho que a grande maioria, eu me incluo nisso, ainda está buscando conhecimento, apalpando, sabendo de alguns detalhes, vendo assim sob a penumbra. A gente não consegue ainda vislumbrar o sol brilhando
como é a obra de Kardec, né, Milton? Não, e aí é uma fonte inesgotável de informações sobre a nossa vida, quando encarnado e quando desencarnado também. E é a relação, né, que existe entre encarnados. Entre os dois mundos, as duas situações. Muito interessante, seu Milton. Estamos chegando ao final de mais um programa, O que diz Kardec. Suas considerações. Só transmitir o meu abraço fraterno a todos os nossos amigos e agradecer a você pela oportunidade. Não, a mim não. Nós estamos aqui juntos nesse projeto, nesse trabalho de divulgação da doutrina, que estudamos e tentamos passar aos nossos amigos alguma coisinha que a gente apreendeu aqui dos livros de Kardec, mas fica sempre o convite para que todos estudem, porque a gente sabe um pouquinho, ou estudou um pouquinho, mas tem muito a aprender. Mas, como você mencionou, as obras de Kardec é um manancial inesgotável de conhecimento, disponível aí na internet. Hoje o acesso a todo esse material é muito fácil. Então, a você que esteve conosco, esperamos encontrá-lo em nosso próximo programa. Até lá e um abraço.